Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais visuais e, olha, francamente, mais perturbadoras do Antigo Testamento. Com certeza. Os capítulos 8 a 11 do livro de Ezequiel. É uma visão que ele tem, sabe, quase cinematográfica, sobre a glória de Deus se retirando do Templo de Jerusalém. É muito forte. E, a partir do material que a gente estudou, nossa missão aqui é tentar entender 3 coisas centrais. Primeiro, como o juízo de Deus pode começar justamente por aqueles que se consideram o povo dele. Pois é. Segundo, o que significa essa exigência de exclusividade na adoração? E, por fim, o que tudo isso ensina a gente sobre valorizar a presença de Deus hoje. Exato. E pra gente começar a entender a dimensão disso, né? Pensa numa analogia bem simples, mas poderosa. Vamos lá. O que acontece com um corpo quando o espírito vai embora? Vira um corpo sem vida. Exato. Ou uma casa quando a família que morava ali se muda e abandona tudo. Fica vazia, começa a se deteriorar, perde o propósito. Isso. A visão de Ezequiel mostra algo infinitamente mais trágico. O Templo de Jerusalém, o centro da vida, da identidade de Israel, se tornando essa casca vazia. Nossa. É uma história sobre o que acontece quando o pecado se torna tão normal, tão rotineiro, que a presença que dava sentido a tudo aquilo simplesmente se retira, quase em silêncio. Ok, vamos desvendar isso porque a história começa de um jeito bem impactante. Ezequiel tá lá, exilado na Babilônia, longe de casa. Isso. E de repente ele é levado em espírito para Jerusalém. Deus basicamente o pega pela mão e diz: "Vem ver o que estão fazendo na minha casa." É um tour guiado pelo próprio Deus. Não é um anjo que conta, não é um boato, é tipo uma visita aos bastidores da corrupção. Exato. E qual é a primeira coisa que choca Ezequiel nessa visita? A primeira cena é logo na entrada norte do pátio do templo. Ali ele vê o que a Bíblia chama de a imagem do ciúme. O nome já é forte. O nome já diz tudo. A gente não sabe exatamente que ídolo era, talvez uma representação da deusa Será, mas o nome Imagem do Ciúme é genial. Por quê? Porque muda a nossa perspectiva. Não se trata de quebrar uma regra fria de um livro. É sobre traição. Deus se posiciona como um parceiro numa aliança, e a idolatria é um adultério espiritual. Ah, entendi. Provoca o zelo, o ciúme divino. Exatamente. O zelo de proteger uma relação que deveria ser exclusiva. E o fato de estar ali, na porta, junto ao altar, mostra que não era mais um pecado escondido, era uma afronta pública normalizada. Quer dizer, a corrupção não estava mais nas margens, estava no centro do poder, na porta de entrada. No coração de tudo. E a partir daí, parece que Deus vai mostrando a Ezequiel que a situação é ainda pior do que parece na superfície, né? Como se a gente estivesse descendo por camadas de decadência. Exatamente essa a sensação. Deus diz a ele: "Você verá abominações ainda maiores." Aí ele o leva a um muro, abre um buraco, e o que Ezequiel vê lá dentro é uma cena assim... Clandestina. O que era? 70 anciãos de Israel, os líderes do povo, queimando incenso numa sala secreta, e as paredes estavam cobertas com pinturas de ídolos, de répteis, animais impuros. Nossa. E eles estão sussurrando entre si: "O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra." A ironia é trágica. Eles acham que Deus os abandonou e por isso se sentem livres para adorar outras coisas. Sem perceber que é justamente essa atitude que está forçando Deus a se afastar. E aqui é onde fica realmente interessante. Essa justificativa deles, "o Senhor não nos vê", é a mentalidade de quem vive uma vida dupla, né? Totalmente. Em público são os líderes respeitados do povo de Deus. Em segredo, seus corações estão em outro lugar. E a visão não para por aí. Tem mais. Sim, a câmera da visão se move de novo. Em outra entrada do templo, Ezequiel vê mulheres sentadas, chorando por uma divindade babilônica chamada Tamuz. Tamuz, quem era? Era um deus da vegetação, que, segundo o mito, morria no verão e renascia na primavera. Esse choro era um ritual pagão, um culto de fertilidade. E elas estavam fazendo isso ali,
nos pátios da casa do Senhor. Exato. É a mistura do sagrado com o profano de uma forma chocante, como se não houvesse mais nenhuma distinção, nenhuma fronteira. Isso tudo já é devastador, mas a visão chega a um clímax, ao ponto mais grave de todos. Qual é a cena final que Deus mostra a Ezequiel dentro do templo? É a cena mais afrontosa de todas. No pátio interno, o lugar mais sagrado, entre o pórtico de entrada e o altar de bronze, Sim, estavam ali cerca de 25 homens, provavelmente os principais sacerdotes. E a posição deles é o que define tudo. como eles estavam? Eles estavam de costas para o santuário, de costas para o lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava, De costas? e com os rostos virados para o leste, adorando o sol nascente. Mas espera aí, alguém poderia argumentar, eles ainda estavam no templo, cumprindo os rituais, talvez. Será que a intenção do coração pesa mais do que a ação externa? Essa é a questão central. O que é fascinante aqui é a coreografia da apostasia. A postura física deles simbolizava uma rejeição espiritual completa, deliberada. Não era um acidente, então. De forma alguma. Virar as costas para os santos dos santos era uma declaração. Eles estavam dizendo, nós rejeitamos o Deus invisível que habitava aqui e preferimos adorar uma criação visível, o sol. Eles mantinham a estrutura, a rotina, o emprego. Mas a lealdade, a adoração, o coração deles já estava em outro lugar. E essa é uma mensagem, assim, atemporal e poderosa. Uma estrutura religiosa pode continuar de pé, mas a presença que dá sentido a ela, essa pode já ter partido há muito tempo. É uma imagem devastadora. E se a liderança espiritual chegou a esse ponto de virar as costas para Deus, literalmente, qual a consequência disso? A consequência é inevitável. E é aí que a visão muda de tom. Depois de expor a doença, Deus mostra a Ezequiel o resultado. E o que a gente vê não é uma explosão de raiva. É um processo solene, metódico, quase fúnebre. O que acontece? A glória de Deus, a sua presença visível, começa a se retirar do templo. E a primeira etapa é assustadora. Um ser celestial é ordenado a pegar brasas de fogo do altar que estava sob o trono de Deus O fogo do altar. e espalhá-las sobre a cidade de Jerusalém. Nossa! O fogo que antes purificava as ofertas agora se torna um instrumento de juízo. É uma inversão total. Uma inversão total do seu propósito. A santidade de Deus que antes protegia agora consome. E o processo continua. Como? A nuvem de glória que antes enchia o Santo dos Santos se move e para sobre a soleira na entrada do templo. É uma pausa. É uma pausa dramática. É como se Deus estivesse na porta de saída, sabe? Hesitando, dando uma última chance para que alguém percebesse, para que houvesse um clamor por arrependimento. Mas ninguém reage. O silêncio do povo é ensurdecedor. Ninguém parece notar que o que era mais precioso estava indo embora. E então, o movimento final acontece. A partida definitiva. Sim, a glória de Deus sai da entrada do templo, se eleva e se posiciona sobre os querubins, que na visão de Ezequiel funcionam como o próprio trono móvel de Deus. Então é o próprio trono celestial se retirando. Exatamente. O texto que resume esse momento, em Ezequiel 10, verso 19, é de arrepiar. Diz que os querubins abriram as asas e se elevaram da terra. E a glória do Deus de Israel estava sobre eles, no alto. A presença se foi. Isso nos leva a uma pergunta importante. Se a glória de Deus deixa o templo em Jerusalém, para onde ela vai? Isso significa que Deus abandonou o seu povo por completo? Essa é a conexão genial que o próprio Ezequiel faz. Ele reconhece que essa manifestação da glória é a mesmíssima que ele viu no início de seu ministério. Quando ele foi chamado. Isso, quando ele foi chamado por Deus junto ao rio Quebar, na Babilônia, no meio dos exilados. Ah, então é a mesma glória. É a mesma, e isso é uma virada de chave teológica gigantesca. Quebra a ideia de que Deus estava, geograficamente confinado a um prédio. Certo. A mesma glória que não tolera a hipocrisia e abandona um templo profanado é a que vai ao encontro dos exilados arrependidos numa terra estrangeira. Deus está dizendo,
O meu verdadeiro templo não são as pedras, mas os corações que se voltam para mim. Isso muda completamente a perspectiva. A partida da glória é um juízo terrível, sem dúvida. Mas não é a palavra final. A visão de Ezequiel, então, não termina em desolação. Exatamente, o capítulo 11, que conclui essa longa visão, é uma das passagens de esperança mais poderosas de todo o Antigo Testamento. Depois do juízo, vem a promessa. Uma promessa de restauração. Sim, e o foco dessa promessa não é em reconstruir o prédio do templo, mas em reconstruir o povo, por dentro. E como seria essa reconstrução interna? Deus promete fazer uma cirurgia espiritual radical. Ele diz: eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Um coração novo. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O problema de Israel era um coração de pedra. Endurecido, insensível, teimoso. E o coração de carne seria? Um coração vivo, sensível à voz de Deus, que pulsa em sintonia com a vontade dele. E esse espírito novo que ele promete, se a gente conecta isso com o resto da Bíblia, é uma das primeiras promessas que apontam para a nova aliança, para a vinda do Espírito Santo. Mas essa promessa de um novo coração é para todos, sem distinção. Ou existe uma condição para recebê-la? A passagem deixa isso bem claro. A restauração não é automática nem universal. O texto faz uma separação nítida. Entre quem? Para aqueles que receberão um novo coração, a promessa é de pertencimento. Mas, em contrapartida, Deus diz que aqueles cujo coração anda atrás dos seus ídolos, sobre eles vai recair o seu próprio caminho. Ou seja, a graça é oferecida, mas exige uma resposta. Exige uma resposta, um abandono dos ídolos e um desejo sincero por essa mudança. A responsabilidade pessoal não é anulada pela graça. E a visão termina com uma imagem final da glória de Deus, certo? Ela não desaparece simplesmente no céu. Não, e o local onde ela para é extremamente simbólico. Depois de deixar o templo e pairar sobre a cidade, a glória de Deus se move para o leste e paira sobre o monte que fica a leste de Jerusalém. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. É uma imagem melancólica, a presença de Deus observando de longe a cidade que a rejeitou. Mas também é uma imagem cheia de esperança. Esperança. Como? A glória, que partiu pelo leste, um dia retornaria. Séculos depois, é do mesmo Monte das Oliveiras que Jesus, a glória de Deus encarnada, ascende aos céus. Nossa, é verdade. E a promessa bíblica é de que será a este mesmo monte que ele retornará em glória. A partida não foi um adeus, foi um até logo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Tentando amarrar todas essas visões e promessas, qual é a grande mensagem que fica? Olha, a mensagem central é que a presença de Deus, a sua glória, não é algo garantido. Sabe, que pode ser domesticado ou aprisionado em rituais. Não é automática. Não. Ela habita onde há santidade, reverência e um coração quebrantado. Mas ela se retira, de forma gradual e dolorosa, de um lugar, seja um templo ou um coração, onde o pecado é normalizado e a adoração se torna uma performance vazia. Isso nos leva a uma aplicação bem pessoal e, de certa forma, desconfortável. O perigo que Ezequiel viu não era de pessoas abandonando a religião. Não mesmo. Mas de pessoas praticando uma religião oca. Eles mantinham a rotina do templo, os sacrifícios, a liturgia, mas a presença real não estava mais lá. O coração deles já tinha sido entregue a outros deuses. Precisamente. Era um culto de costas para Deus. E isso desafia a gente a uma avaliação contínua, não só dos nossos atos, mas da direção para a qual o nosso coração está voltado. É possível estar fisicamente na igreja, cantando as músicas, fazendo as orações, mas com as costas da nossa alma viradas para Deus, adorando o sol da nossa carreira, do nosso conforto, da nossa reputação. É uma pergunta que a visão de Ezequiel nos força a fazer. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A visão de Ezequiel mostra a estrutura de um templo que permanece de pé, com seus sacerdotes e rituais, mas sem a presença que lhe dava sentido. Isso mesmo. E a questão que fica martelando é esta. É possível manter todas as aparências e rituais de uma vida espiritual,
todo o vocabulário e as atividades, sem a gente perceber que aquilo que é mais essencial, a presença real de Deus, a conexão viva, já se foi há muito tempo? E que estamos apenas operando em cima de uma memória do que um dia foi real. Exatamente. A tragédia do templo não foi sua destruição física que veio depois, mas sua morte espiritual interior, que aconteceu enquanto as paredes ainda estavam de pé. E esse é o verdadeiro alerta para nós.